E aí, pessoal, beleza? Vim hoje a pedido de um inscrito chamado Rickless, sempre está aqui no canal, e ele me pediu para eu poder falar sobre Fate Stay Night. Na verdade, ele pediu para explicar sobre toda a saga Fate, mas isso vai ser muito mega, super trabalhoso, então vou ter que dividir essa função em alguns vídeos. Então, hoje, eu vou falar exclusivamente de Fate Stay Night, para vocês poderem entender tudo, de como é que veio, como é que é a história, a ordem que assiste, para poder entender direitinho, porque é uma obra extraordinária, tá? Então pode considerar esse vídeo como um guia para Fate Stay Night. Fate Stay Night é um jogo, originalmente sim, ele foi um jogo de visual novel. Para quem não sabe, visual novel é esses jogos que aparece a imagem, alguns diálogos, algumas ações que o protagonista, no caso você, escolhe para falar e isso vai desembolando toda uma história, entendeu? Então, essas ações, elas culminam em uma rota. E Fate Stay Night tem 3 rotas. Então tem 3 finais diferentes, dependendo da heroína ou da protagonista ali que você se aproxima mais. Esse jogo foi adaptado para uma série em anime e mangá. E essa série em anime, depois de algum tempo, teve outras ramificações. Por isso que todo mundo fica muito confuso de como é que funciona. Então eu vou explicar tudo nesse vídeo. Para começo de conversa, vamos entender um pouco da história de Fate Stay Night. Na verdade, toda a saga Fate gira em torno sempre da mesma coisa, que é uma guerra do Santo Graal. É uma guerra que acontece de tempos em tempos, que é uma batalha entre magos que usam servos, ou seja, espíritos heróicos que eles invocam com sua mana para poder batalhar entre si e conquistar o Santo Graal, que concede ao grande mago um desejo realizado. Esses espíritos que são invocados, eles têm classes. São 7 tipos de espíritos heróicos, que são espíritos de heróis que realmente viveram no passado ou de algum momento do tempo. As classes são muito importantes porque não se repetem, tá? Só podem ter 7 e cada um de uma classe. Então nós temos uma Saber, um Lancer, um Archer, uma Rider, um Berserker, um Caster e um Assassin. Fate Stay Night, se não me engano, a gente acompanha a 7ª Guerra do Santo Graal. E nela, o protagonista é o Emiya Shiro, tá? Que é o principal protagonista, que em momentos de flashback, ele lembra de quando ele foi adotado ali pelo pai adotivo dele, né? Que estava numa confusão danada, uma catástrofe acontecendo. Aconteceu na cidade dele há alguns anos atrás. E essa lembrança dele, na verdade, é a Guerra do Santo Graal antiga que aconteceu. Mas eu vou chegar lá e já vou te explicar. Importante ressaltar que cada saga de Fate ela é independente, tá? Você pode começar por outro Fate, ao não ser Fate Stay Night. Mas, honestamente, aconselho fortemente sigam Fate Stay Night da forma que eu vou falar, de preferência, porque as outras, por mais que sejam independentes, elas são reflexo dessa. E, assim, há algumas referências, às vezes alguns personagens repetem em algumas séries, e você consegue absorver melhor toda a experiência desse multiverso se você entender esse Fate Stay Night certinho. Como eu falei antes, o visual novel de Fate Stay Night tem 3 rotas, e nós podemos classificá-las como rota da Saber, rota da Rin e rota da Sakura. A animação, que é onde eu vou me basear agora, foi lançada primeiro Fate Stay Night, que é onde eu aconselho todo mundo a começar. E a Fate Stay Night, ela foca na rota da Saber. O final de Fate Stay Night é o final da rota da Saber. Depois de um tempo, sai um filme chamado Unlimited Blade Works, que você pode honestamente desconsiderar, tá? Por quê? Porque Fate Stay Night Unlimited Blade Works depois foi readaptado numa série de 25 episódios e ficou estupidamente maravilhoso. Então, depois você assiste, pode ficar tranquilo. Popular Movie. Posteriormente a isso, foram lançados 3 filmes, Fate Stay Night, Heaven's Fell, que adapta a rota da Sakura. Então sim, você vai ter o visual novel e suas 3 rotas completamente adaptadas, tá bom? Mas qual que é a ordem? Bom, honestamente você pode ver na ordem que você quiser, mas eu vou te dar bons motivos para tentar seguir a forma que eu vou te sugerir. Ah, vale dizer que tem uma adaptação chamada Fate Zero, que é uma adaptação, na verdade, de light novel. Esse light novel foi publicado aqui no Brasil pela editora New Pop. E Fate Zero conta a história da Guerra do Santo Graal anterior à Guerra de Fate Stay Night. Ou seja, sabe aquele flashback que eu falei mais cedo, do Emiya Shiro vendo tudo destruído e tudo mais? Pois é, conta como aconteceu aquela guerra. Então é muito legal também de assistir. E eu vou te falar aonde você vai assistir, em que forma, para poder ficar bem redondinho. Fate Stay Night não foi uma animação feita pelo estúdio Ufotable. Pelo menos o primeiro, tá? O primeiro Fate Stay Night não é pelo estúdio Ufotable. E mesmo assim, é uma animação linda e ela envelheceu super bem, então super aconselho a assisti-la. E ela é extremamente essencial. Particularmente, eu queria muito, sabe, que o Ufotable fosse lá e fizesse um remake, porque é uma saga com uma rota que eu gosto demais. Eu emocionei demais no final dessa primeira saga, o que deixou pra mim Fate um carinho extremo. É uma das minhas séries favoritas. Então,
Fate Stay Night é bom de você começar por um motivo muito simples. Como foi a primeira adaptação, ela tem um começo bem genérico, ela explica tudo, ela ambienta muito bem todos os personagens secundários ali, o que o Emiya faz e tudo mais. Então você tem uma noção muito boa de todo o universo e depois ali um pouquinho pra frente, naturalmente a rota da Saber vai aparecendo, ou seja, o anime vai dando foco no relacionamento entre ela e o Emiya Shiro. Agora, depois de Fate Stay Night, depois de ter terminado essa série maravilhosa, você passa para Fate Zero. E isso, na verdade, é a ordem cronológica, tá? Que eu tô falando. Isso realmente foi a ordem que foi lançado as séries, tá? Cronológica no sentido de lançamento. Fate Zero, ela conta antes de Fate Stay Night, como eu falei, a guerra anterior. Mas o servo invocado nessa guerra é a Saber. A mesma Saber, tá? Porque como a Saber é uma classe, né? O mesmo espírito heróico, a mesma Saber que a gente conhece. Então, você assistindo Fate Zero, você consegue fechar bonitinho o arco da Saber. Então fica uma experiência super enriquecedora, tá? Aí depois disso, você vai para Fate Limited Blade Works, que, assim como Fate Zero, foi feita já pelo Studio Unfaltable. Aí sim, meu amigo, aí você vai ter um boom de, nossa, sabe, assim, um prazer visual estupendo, e é maravilhoso. Foram as séries que botaram o Studio Unfaltable lá em cima como um dos melhores estúdios de animação de anime. Agora, focando em Limited Blade Works, é a rota da Rin. Então, desde o começo, o próprio anime presume que você já assistiu Fate Stay Night. Então ele não vai te dar aquela ambientação que você precisava. Você meio que já sabe o que vai acontecer certo ponto, porque a rota ela muda só pela perspectiva da Rin. Então você já vai acompanhando ali o relacionamento do Emiya com a Rin. E como aquilo vai desenvolvendo ali pra frente, o relacionamento dele com o Archer, que o Archer é muito presente em Limited Blade Works. E é extraordinário, tá? É uma série assim, de arrepiar, é bom demais da conta. Assistindo Fate Limited Blade Works e tendo assistido Stay Night, você tem assim uma comparação muito natural das rotas. Ela vem muito naturalmente esse entendimento do mundo também, tá? Depois de você terminar essa obra-prima, você já viu 3 Fates ali, você vai para o Heaven's Fell, que são 3 filmes, e são nó. Assim, não dá nem pra dizer. E realmente, deixa por último, tá? Eles foram os últimos a serem lançados, e você deixa por último, porque eles realmente exigem que vocês tenham conhecimento das outras rotas, porque ele não explica porcaria nenhuma de nada. Ele só foca na Sakura e no Emi Shiro, só no relacionamento dos dois e como é que aquilo desenvolve. Então, às vezes a Sakura fica super jogada, porque até o passado um pouco da Sakura, assim, ou você sabe o que aconteceria com ela por causa das outras rotas, você fica bem perdido, sabe? Então você tem que ter assistido os outros para assistir Heaven's Fell. Enriquece, sabe? Você já sabe, tipo, nesse ponto aqui aconteceu isso, ó, porque no outro, nesse ponto, ela já tinha feito isso com ela, entendeu? Você tem essa comparação natural. É super divertido de assistir, sério. Fate Heaven's Fell é, assim, surreal, cara. É impactante, ele é intenso e é um banquete pros olhos. É muito interessante. Todos esses Fates, Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Stay Night Limited Blade Works e Fate Stay Night Heaven's Fell, você encontra na Crunchyroll pra assistir, tá bom? Agora, o visual novel de Fate, ele foi já relançado até para Switch recentemente. Ele tem censura, o que sai para console, ele tem uma certa censura, porque o visual novel ele tem umas cenas plus 18, tá? Que na adaptação para anime, eles são meio que mascarados, eles passam ali meio que no... Dá para você entender, mas não mostra nada, você tá entendendo? Pois é. E o visual novel para computador original, ele é mais explícito, tá? Então, para o console, ele já vem numa versão mais censurada. Tem um outro visual novel que se passa um período, se não me engano, é um semestre depois dos acontecimentos de Fate Stay Night, que se chama Holotaraxia. Esse, infelizmente, não tem ainda adaptação e é um sonho deste otaku aqui que seja adaptado para anime também. Então, para vocês só sintonizarem, tem uma continuação em visual novel para Fate, tá bom? Eu acho que com isso eu consegui explicar para vocês direitinho Fate Stay Night, a importância e a rota que vocês têm que assistir para poder entender direitinho tudo, tá bom? É uma experiência linda e você vai se apaixonar por todas as 3 heroínas em cada uma das rotas delas. Por enquanto, eu deixo o convite para vocês assistirem Fate Stay Night e Fate Zero, A Limited Blade Works e Heaven's Fell. Vocês não vão se arrepender, porque é essencial assistir isso aí, tá bom? Eu espero honestamente que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui e já, né?